Minhas saudações a você, pessoa iluminada, que acompanha o nosso trabalho já há algum tempo. A você, pessoa inteligente que busca iluminação, está chegando ao nosso canal agora. Minhas saudações, meu fraterno abraço. Hoje estaremos falando sobre as entidades dentro dos cultos religiosos, as entidades fora dos cultos religiosos, você tendo uma entidade consagrada sendo iniciado no culto e você tendo uma entidade consagrada não estando iniciada em um culto. Exatamente. Logo após a vinheta vamos desenrolar este assunto. É comum, popular, corriqueiro ouvirmos a seguinte afirmação: Daimons são da Goetia, orixás são do candomblé, caboclo, preto velho são da Umbanda, Exus e pombagira são da quimbanda. Desculpe, você que usa a afirmação desta forma, meus respeitos, porém, em meu ponto de vista, você está equivocado. Porque o correto, em meu ponto de vista, seria: Daimons estão presentes na Goetia, orixás estão presentes no candomblé, caboclo, preto velho estão presentes na Umbanda, Exus, pombagiras estão presentes na quimbanda, estão presentes na Umbanda. Então a expressão correta não seria são da, estão presentes na. Isto porque nós devemos entender que culto religioso nada mais é de que um terreno imaginário aonde neste espaço imaginário interagem seres para determinadas finalidades. Quando eu digo interagem seres, estou falando seres humanos e seres do mundo espiritual. E dentro deste espaço imaginário, aqueles seres do mundo espiritual, assim como os seres humanos, eles acabam agindo, reagindo de acordo com regras, leis, tradições estipuladas para dentro daquele espaço imaginário. As entidades, divindades, anjos, demônios, espíritos, Exus, pombagiras, caboclo, preto velho, enfim, os seres espirituais, eles vão agir e reagir com habilidades, características, personalidades, de acordo com a visão estabelecida para aquele espaço imaginário. Assim como você tem liberdade para cultuar vários segmentos religiosos ao mesmo tempo, as entidades também têm esta liberdade. Ou seja, a entidade ela não fica presa dentro daquele culto religioso. Se nós, seres humanos, que somos seres espirituais inferiores, nós temos a liberdade de interagirmos com vibrações espirituais diferentes, ou seja, cultos religiosos diferentes ao mesmo tempo, em paralelo. Por que você acha que uma entidade não tem a mesma liberdade? Se são seres superiores. Sim, exatamente isso. Então, os seres espirituais, eles, dentro daquele espaço imaginário, ou seja, dentro daquele culto religioso, elas terão habilidades, características, personalidades de acordo com a visão estabelecida dentro daquele espaço imaginário. E fora
deste espaço imaginário, elas vão agir, reagir, ter personalidades, características diferentes. Exatamente. Diante dos fatos apontados aqui por mim agora, fica claro de que qualquer ser do mundo espiritual poderá interagir com você dependendo de suas características espirituais. Ou seja, se você é uma pessoa consagrada como feiticeira, se você passou por algum procedimento espiritual onde você foi consagrado como feiticeiro, se você é iniciado em algum culto e dentro deste culto onde você é iniciado, a sua graduação espiritual dentro deste culto te dá a liberdade de fazer oferendas, feitiços e até mesmo sacrifícios, e principalmente se você é graduado mestre neste culto onde você é iniciado e adepto, você poderá agir e interagir com qualquer ser do mundo espiritual. Exatamente. Porém, haverão alguns limitadores, lógico, como por exemplo em sacrifícios. Se você tem uma faca consagrada para sacrifícios para Exus, lógico, você não vai poder fazer sacrifícios para orixás em oferendas ou feitiços, porque não há compatibilidade com a faca e o ato a ser executado. Mas, exemplo, se você for fazer alguma espécie de evocação, alguma espécie de ritual para um daimon, é possível você utilizar a faca consagrada para Exu e Pombagira, sim. Então, o seu leque de atividades espirituais é muito maior do que você imagina. Exatamente. Você tem o amparo espiritual do seu identificador espiritual. Lógico, você não poderá interagir com entidades se você não tem uma raiz espiritual, se você não tem um amparo espiritual, que seria estes que eu acabei de mencionar. Sendo assim, você pode sim interagir com qualquer entidade. E, na maioria dos casos, você poderá interagir em ambiente externo, a não ser que você tenha um espaço físico totalmente separado para assuntos espirituais, rituais espirituais, procedimentos espirituais diversos, aonde ali não haverão entidades consagradas, mas sim um espaço sagrado ou até mesmo um altar, um espaço fechado aonde você vai praticar atos espirituais aleatórios para qualquer finalidade, sem ter ali naquele espaço uma ligação com um culto religioso. Também seria possível. Aqui mais um exemplo. Digamos que você é iniciado na Quimbanda e dentro da Quimbanda você tem capacidade e você tem liberdade para fazer feitiços e oferendas sozinho, de forma totalmente independente, ok? Você pode sim fazer feitiços e oferendas para orixás, mas lógico, você não vai fazer ali dentro do espaço físico aonde você está cultuando a Quimbanda. Se você não tem um outro espaço físico em sua casa, em seu terreno, para fechar um espaço e trabalhar com outras entidades, sem que se tenha ali um vínculo com um culto religioso, aí você vai poder trabalhar exclusivamente em ambiente externo. Mas você pode trabalhar sim. E nós temos um outro detalhe. Fora do culto religioso, aonde se imagina ser a origem ou a exclusividade daquela entidade, ela vai ter personalidades, características diferentes do que ela tem lá dentro daquele culto de origem dela. Exemplo, no candomblé ou no batuque, Oxum é o orixá do amor, da fertilidade, da fartura. Do amor, fartura, fertilidade. Você, fora do candomblé e fora do batuque, um ataque espiritual para o campo financeiro, com Oxum sendo bem feito. Nossa!
Nossa! Nossa! É assim, ó. É de arrasar. É tornado, é furacão, é tsunami. Se é bem feito e se ele leva realmente objetos que são expressivos para a finalidade, é algo surpreendente. Não estou dizendo que toda vez que você vai fazer, o resultado será expressivo, será enorme, mas quando feito e bem feito, é algo que surpreende, porque nós temos a ideia de que é um orixá do amor, da paz, prosperidade, fertilidade, fartura, porém, trabalhando com este orixá fora daquele espaço imaginário, fora do culto, aí a personalidade característica e reações são diferentes, porque a entidade ela não está vinculada, presa às regras, características e personalidades determinadas, sendo dentro daquele território imaginário. A mesma coisa com outras entidades. É muito comum, por exemplo, no candomblé ou no batuque aqui do Rio Grande do Sul, não se fazer trabalhos de ataques espirituais com orixás. Porque dentro deste espaço espiritual se tem a ideologia de que são seres espirituais voltados para a luz, voltados para a paz, prosperidade, clareza, grandeza, proteção, saúde. E até existem alguns orixás específicos quando se quer fazer ataques espirituais e geralmente se recorre a eguns, exus e pombagiras. Mas fora do culto são entidades que atuam tanto para o bem quanto para o mal e de forma expressiva e intensa. Mas você que é adepto do batuque, do candomblé, não fique brabo, não fique revoltado, pois aqui eu não estou dizendo que é possível trabalhar como se fosse um babalorixá, um pai de santo. Não, estou dizendo que as entidades que você cultua dentro de seu segmento religioso, elas podem interagir fora de seu culto religioso. Não seja egoísta e não tenha o pensamento reduzido como se fosse apenas um caminho existente. Ok? Nós devemos ser coerentes. E também a pessoa que está assistindo este vídeo, ela deve ter um pingo de inteligência e saber que ela poderá interagir com orixás, mesmo não sendo adepto de um culto a orixás, e para isso ela precisa ter alguma espécie de amparo espiritual, ela precisa ter alguma credencial espiritual para isso, e ela poderá fazer apenas oferendas, rituais especiais, feitiços, agradecimentos. Ela não poderá, por exemplo, jogar búzios, fazer feituras de orixás, desfazer orixás, lavar cabeças. Esse tipo de coisa, não. Ok? Então, lógico, é possível sim interagir com qualquer ser do mundo espiritual de forma padrão básica, porém, não se pode aplicar os mesmos atos e os mesmos direitos adquiridos de quem é adepto de um culto que é exclusivo para aquela entidade. Ok? Você que é iniciado em um culto religioso e tem uma entidade consagrada em casa, uma ou mais entidades, você está entrelaçado, ligado a leis, regras e obrigações espirituais. As entidades consagradas para um iniciado, elas seguem um determinado padrão. E este padrão exige de você responsabilidade, manutenções periódicas e isto é algo que faz parte
da sua rotina. É algo que não poderá ser alterado, mudado. Beleza? Ok. Mas levando em consideração de que a entidade não fica presa dentro daquele campo imaginário, dentro daquele espaço espiritual, ela poderá interagir fora daquele espaço espiritual, ou seja, fora daquele culto religioso. É possível sim você ter uma entidade consagrada sem ser iniciada naquele culto religioso. Exemplo, você pode sim ter um Exu consagrado para você, sem que você seja iniciado na quimbanda. Ué, como isso? Sim, exatamente. Simplesmente pelo fato de que a entidade não fica presa ao culto religioso. Porém, a forma como é consagrada esta entidade, o ponto de força, geralmente ele é diferente do que seria dentro de um culto religioso. Suas obrigações também são mínimas, mas você não terá nenhuma espécie de evolução espiritual, graduações a conquistar. Você terá apenas a entidade que você vai cuidar dela e ela vai cuidar de você. Você poderá fazer oferendas, até mesmo alguns feitiços, dependendo do tipo de entidade, até mesmo faca consagrada para dar sacrifícios para esta entidade, porém, você não terá credenciais espirituais, por exemplo, para abrir um templo, iniciar pessoas, até porque você não é iniciado, certo? Mas nós chamamos isso de zeladoria de entidade, ok? Então, você será o zelador daquela entidade. Você será o guardião daquela entidade. Ou seja, você vai cuidar da entidade com algumas manutenções bem básicas, que são oferendas, velas, bebidas. E, dependendo do seu caso, da situação, do tipo de entidade, também é possível você receber uma faca para sacrifícios. Mas isto é estudado de caso para caso. E sim, é possível você ter em casa uma entidade consagrada sem que você seja iniciado naquele culto religioso. Aquelas pessoas que têm uma entidade consagrada e não são iniciadas no culto, geralmente são pessoas que já foram iniciadas no culto, porém elas não conseguiram se adaptar às regras, às leis, às obrigações que o culto exige, mas querem continuar tendo algum envolvimento com a entidade. Outras pessoas, elas até querem iniciar no culto, porém elas vão fazer uma espécie de uma experiência ou, por enquanto, não têm capacidade física ou financeira para iniciar, então elas começam desta forma e depois, mais adiante, elas iniciam de fato. Outras pessoas acabam tendo entidades especiais, que são entidades que têm as suas habilidades e características transformadas para focar em um único setor de sua vida. Exemplo, proteção e o campo financeiro. Isto é muito feito, é feito regularmente para empresários, para pessoas que têm alguma espécie de comércio, negócio, enfim, a pessoa tem um empreendimento e ela quer uma proteção espiritual e ao mesmo tempo algo para ajudar a abrir caminhos, a crescer, estabilizar. E nisto existe a possibilidade de se fazer a consagração de uma entidade especial na qual ela vai ser transformada, suas habilidades e características serão transformadas e focadas para o único propósito. Proteção espiritual sempre. A entidade estará em primeiro lugar dando atenção à proteção espiritual, seja uma entidade comum ou uma entidade especial. E a segunda finalidade, ela pode ser focada apenas para aquele setor. E também, lógico, pode-se deixar a entidade atuar livremente conforme suas habilidades e características naturais. Então, pessoal, o assunto de hoje era esse. Espero ter trazido alguma informação importante e algo produtivo para vocês. E agradeço a companhia de todos. Um abraço.
אהב סטפ אין חתנות ותת אין סבר